Olá, tudo bem, terceiro ano? Aqui é a Prof. Rafa, tô aqui de caipira, escovem os dentes, ó, pra não ficar com o dente igual da Prof. Porque nós estamos no mês de junho, o mês de junho são o mês das festas juninas, nós não estamos podendo comemorar juntinhos, mas cada um está comemorando aí da sua casa. Então, para nossa aula ficar divertida e legal, hoje a Prof veio toda de caipira, mas a gente vai falar de um assunto muito sério, pessoal, e muito importante, e também muito interessante. Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores. E aí, se a gente for lembrar das nossas aulas anteriores, nós vamos lembrar que estávamos falando sobre linguagens artísticas que utilizam a representação do corpo humano como temática, certo? Então, nós falamos sobre as estátuas vivas, vocês criaram para a Prof um personagem de estátua viva, lembram? Me mandaram foto lá, com posições diferentes, então a gente usou o nosso corpo para fazer arte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os artistas que utilizavam a figura humana e a sua representação real como forma de fazer arte. Então, pessoal, a gente vai olhar lá na nossa página da apostila, a página... só um pouquinho, vamos lá. Página 12. E lá na página 12, a gente vai ver a imagem de uma escultura muito conhecida. Mas antes de falar dela, eu vou falar sobre o artista que criou ela, certo? Que a gente precisa conhecer um pouquinho sobre ele. Então, o que faz com que um objeto torne-se uma escultura, certo? A escultura e os objetos tridimensionais são uma linguagem da arte, assim como a pintura, assim como a literatura, o teatro, o cinema, a fotografia, certo? Então, a arte, ela consiste em várias linguagens. E aí hoje a gente vai falar de uma linguagem específica, que são as esculturas. Então, o que torna uma escultura uma escultura? O artista, ele pega um material maciço, certo? Que pode ser, como no caso do Rodin ali, concreto, bronze, gesso, vários materiais existem. E o artista, ele vai esculpindo. Então, ele utiliza alguns materiais para fazer essa escultura, que são os formões, são facas, assim, com uma madeirinha na ponta. E aí o artista, ele vai tirando esse excesso de matéria, certo? E ele vai modelando. E aí ele cria uma escultura, que pode ser olhada em todos os ângulos, certo? Então, se a gente observa uma escultura e a gente dá uma volta em 360 graus nela, a gente consegue ver todas as partes dela. Frente, trás, laterais, certo? O que diferencia uma escultura de um objeto tridimensional é que uma escultura, geralmente, ela é fixa, porque ela é modelada num material numa matéria pesada, e aí a gente pode encontrar aqui em Curitiba mesmo várias esculturas pela nossa cidade, certo? Nas praças, a gente vê esculturas de figuras que foram importantes para a história do Paraná, nos museus também a gente encontra. Então, é uma linguagem que está muito presente na nossa vida, mesmo a gente não reparando muito nela. Mas se vocês começarem a observar agora, nos lugares que vocês vão, tentem observar se vocês encontram algumas esculturas, certo? Mas aí, pessoal, a gente vai falar hoje especialmente de um artista muito importante para a história da arte, que é o Rodin. O Rodin nasceu na França e ele, por diversas vezes, ele tentou entrar na Escola de Belas Artes e ele não conseguiu. Ele foi recusado. Porque para a gente entrar numa Escola de Belas Artes é necessário que a gente faça uma prova, um teste, né? Então
a gente é selecionado para isso. Muito bem, esse artista por diversas vezes foi recusado, mas ele não ficou triste. Ele seguiu firme no propósito dele, que era fazer arte, e especialmente criar lindas esculturas. E aí, esse artista, ele pega lá em 1903, lá faz muitos anos atrás, certo? Nós estamos em 2010, vamos pensar lá em 1900, faz muito tempo atrás. Ele pega e ele é desafiado a fazer uma escultura que na verdade seria um portal. O que é um portal? Quando a gente entra numa porta grande assim, e a gente tem um portal todo esculpido, seria isso. O Rodin foi contratado para fazer um portal. E esse portal que ele fez representaria uma obra literária muito antiga, que é a Divina Comédia. E o protagonista da Divina Comédia, o escritor, ele é o Dante Alighieri. E aí o Rodin, ele constrói esse portal escultórico que se chama Porta do Inferno, que na verdade é uma passagem aí dessa obra literária que eu falei para vocês. E aí ele esculpe várias figuras. E centralizado nesse portal, se vocês olharem aí no vídeo, a prof vai colocar a imagem para vocês verem, tem um homem sentado lá na frente, assim, bem centralizado. Ele está sentado e ele está com as mãos no queixo, ele está pensando. Surge aí então a primeira escultura do pensador, certo? Nessa época ele era chamado de O Poeta, não tinha ainda esse nome de pensador. E aí, com o passar do tempo, o Rodin ele desmembrou essa escultura. Isso significa que ele tirou a escultura, ele separou a escultura dessa figura, que seria o Dante, e ele tirou lá do portal, certo? Separou. E aí ela começou a ser apresentada de maneira única, separada do portal. Hoje, esse portal, ele é a entrada do Museu do Rodin lá na França. Então, quem for lá para a França um dia, vai chegar lá no museu desse artista e vai observar logo na entrada essa obra que a prof está falando, certo? E o que aconteceu lá com o pensador, prof? Conta pra gente. Então, muito bem. A obra do artista começou a ficar muito conhecida. Porque, para a época, o Rodin, ele trabalhava a escultura de uma maneira muito única, certo? Então, ele é até considerado por muitas pessoas o artista que fez as primeiras esculturas modernas da época. Mas, ele, na verdade, dizia que ele acompanhava toda a história que vinha antes dele. Então ele se inspirava muito nas obras do artista Michelangelo, que também era um grande escultor. E foi o artista que criou aquela obra que vocês com certeza conhecem, que é, na verdade, uma pintura. Espera lá que a prof vai encontrar aqui. Feita lá no teto da capela. E aí a gente tem várias esculturas que esse artista Michelangelo representava, certo? Então o Rodin, ele se inspira muito nessas obras do artista Michelangelo. A pintura que a prof estava falando é a criação de Adão, que é essa figura que vocês com certeza já viram por aí, onde tem duas mãos que se tocam
certo? E aí, pessoal, voltando ao Rodin, a gente vai pensar o seguinte. Lá na época, então, ele começou a esculpir de uma maneira bem diferente, certo? E aí, o pensador, ele passa a ser conhecido por todo mundo por ser uma figura muito misteriosa, certo? Então a gente observa lá que para que uma escultura exista de verdade, ela precisa ter uma base, certo? Então a gente observa lá que parece que ele está sentado no banquinho, que na verdade não é um banquinho, é uma base. E ele está de lado lá, ó, sentadinho. Uma das suas mãos está meio solta, a outra mão está lá embaixo do queixo, ele está com a cabeça para baixo. Essa linha de expressão dele aqui está bem presente nessa escultura. Então, a gente sugere que ele está pensando em alguma coisa muito importante, né? Ele está ali, nossa, ele está ali pensando muito. E aí, por isso, a gente chama essa escultura de um pensador. E ela traz muitas reflexões para nós, até hoje. Então, vejam como a arte é algo bem importante, porque lá, há muitos anos atrás, o Rodin foi lá, criou esse trabalho. E ele nem imaginaria que hoje, em 2020, a gente está aqui falando dele e que quando a gente olha para essa obra, a gente tem muitas reflexões, certo? Então, pessoal, o que acontece? O que a gente vai fazer hoje na nossa aula? Lá na nossa apostila, na página 12, a gente tem lá uma das réplicas da escultura do Rodin, porque muitas réplicas foram feitas desse trabalho. E aí, a gente vai observar e a gente vai fazer um exercício de imaginar o que será que esse homem que está representado aqui nessa escultura ele está pensando. Lá na página 13, tem lá uma representação do Munch, que foi um outro artista muito importante, que ele representa a escultura do Rodin na sua pintura. E aí, a gente tem um balãozinho lá para a gente colocar o que será que ele estaria pensando, né? Qual seria o pensamento dele ali naquele momento. É um exercício bem legal de fazer, pessoal. Mas a gente vai fazer além disso. A gente vai observar que lá, naquela época, o Rodin tinha um amigo. E o amigo dele, chamado George Bernard, um dramaturgo irlandês, um ator irlandês, ele fez mais ou menos a mesma coisa que o Edward Munch fez, que foi se apropriar da imagem da escultura, e ele fez uma releitura da obra do Rodin. E a proposta de hoje que eu tenho para vocês é a seguinte. Eu quero que vocês... A prof queria achar a imagem. Eu vou colocar a imagem aí no vídeo para vocês, certo? Eu quero que vocês peguem, observem toda a gestualidade, toda a expressividade dessa escultura. Observe muito bem a posição em que ela está. E vocês vão fazer uma releitura da obra, assim como o amigo do Rodin fez. Vocês vão tirar uma fotografia, vão pedir ajuda aí para a mamãe, ou se vocês tiverem algum suporte para colocar o telefone. E aí eu vou pedir para que essa fotografia de vocês, o celular esteja em pé, que vocês usem um banquinho e coloquem um tecido escuro, escuro em cima, para que ele sirva como se fosse a base da escultura. E vocês vão representar a posição do Rodin. Então a gente vai fazer uma releitura através da fotografia dessa obra do artista Rodin, certo? Além disso, vocês vão fazer um exercício ali da página 13, que pede que vocês criem um pensamento para essa imagem do pensador, ok?
Então, pessoal, agora que a gente conheceu um pouquinho desse artista, observem um pouquinho mais o trabalho dele, façam uma releitura bem criativa dessa obra, certo? Vocês podem fazer algo bem humorado, ou então tentar reproduzir a posição do Rodin perfeita. Enfim, vocês têm várias possibilidades. Se vocês observarem aí na internet, tem muita releitura com fotografia da obra desse artista. Vai mandar lá para a prof, no e-mail da prof, com o seu nome, com a sua turma, atividade da aula 3. E aí a gente vai depois dar uma olhadinha em todas as fotografias, eu tenho certeza que vai ficar muito legal o resultado. Tá bom? Então, um super beijo. Quem conseguir colocar a legenda lá na fotografia, vai ficar bem legal também, para dizer o que o seu pensador estava pensando lá na hora. Vai ficar bacana, gente. Então, um super beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa